Olá, bom dia, bonjour, moyen, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, quer dizer, conosco, né? Porque eu não estou sozinha. Eu sou a pastora Tatiane e tenho o prazer de estar com todos vocês aqui hoje no Resplandecendo Cast, com os nossos convidados especiais. Amém? Eu sou casada com o pastor Joaldo dos Santos, mãe da Giovana e da Tainara, e eu estou muito feliz de estar nessa mesa com pessoas tão importantes, vindas diretamente ali do outro lado para nos fazer uma visita, né? Eu sou o pastor João dos Santos, né, casado com a pastora Tatiana aqui do meu lado, e estamos aqui realmente mais uma vez, né, no Resplandecendo Cast, com o prazer, com a companhia desse casal que vieram direto, né, de Paris para nos abençoar com a palavra aqui. Amém. Amém. Sou o pastor Leandro Costa, somos pastores ali em Paris, como dito, né, pastora? Casado com a pastora Evelyn, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa é meio desfavorecida, assim, de beleza como eu, só pregar que dá certo, aí Deus prepara. Uma vez eu, orando a Deus, eu falei assim, Senhor, de onde veio tanta beleza, assim, da minha esposa? Aí Deus me remeteu ao texto de Jó, capítulo 42, verso 15, quando Deus restitui as filhas de Jó, querem Apuque, Gemime e Késia. O texto diz assim, não havia na terra mulheres tão formosas como a filha de Jó. Eu falei, opa, só pode ser dessa linhagem. Eita glória! Essa é a mulher que Deus deu a mim. Que E fofo. nós somos, graças a Deus, anos casados e muito felizes, né, meu amor? Graças a Deus. Eu sou a Evelyn Loureiro, a paz a todos, mãe do Pedro Henrique e do Noah. Atualmente estamos morando em Paris, há 9 anos já, pastoreando a de Paris, para a glória do nome do Amém. Senhor Jesus. E para nós é um prazer estar aqui com vocês. Tá bom? Amém. Casada com o mais belo de todos, pastor Leandro Costa, e estamos aqui para servir vocês. Amém. Glória a Glória Que a venha a Deus. ser um momento único. Maravilha. Isso aí. Então, com a pastora Evelyn e também com o pastor Leandro, nós estamos aqui para falar de uma linguagem, né? Que linguagem? A linguagem das 5 linguagens do amor. Pastor Leandro, então quer dizer que o amor existe uma linguagem? Existe. Isso de fato não só, quero até já começar aqui também, agradecendo ao Senhor pela vida de vocês, os Amém. amigos que Deus já nos deu, né, e mostrar e dar esse presente a vocês, que é o livro, que é o tema daquilo que nós iremos comentar, que é As 5 Linguagens do Amor, best-seller do New... Como? Best. Aqui, o francês tá fluindo demais. Best-seller É muito alemão. Pastor alemão, seu francês. do New York Times, Amém. Gary Chapman. Que benção, É uma pastor. benção. A Nós já lemos maravilha. ele algumas vezes e Amém. usamos esse tema Uhum. em encontro de casais porque entendemos de fato quão necessário é para nós trabalharmos os casais, porque todos amam. Ninguém começa um casamento pensando em separar, ninguém começa um casamento pensando em divorciar. E quando começa o casamento, eles começam naquele afã de eu te amo, eu dou a vida por você. E tem essa reciprocidade no casamento. Entretanto, no passar dos anos juntos, aí a pessoa está expressando o amor, só que a outra, o companheiro, não está talvez vendo isso. E este livro ele vai mostrar de fato como cada um mostra ou expressa o seu amor. Isso. Né, meu anjo? Uhum. Que Isso. benção. Eu tô vendo aqui, pastor, que já mais de 1 milhão de cópias, né? Meu Deus, exemplares E é a terceira vendidos edição. no já. Brasil, terceira edição, Né? realmente. Então, ó, você vai ver que ninguém tá ganhando nada com isso. Exatamente. Qual que é o nosso objetivo aqui? É abençoar você. É Exatamente. abençoar a família. É nosso objetivo aqui, é isso. Exatamente. Que o reino de Deus ganha e que a sua casa, a sua família seja abençoada, Amém. né? Exatamente. Que benção. Glória a Deus. É interessante, pastor, eu comento quando nós falamos de casais, lê para nós aí, ou se puder trazer, 1 Coríntios capítulo 13, traz para nós ali. Quando Paulo vai falar sobre o amor, e nós sabemos e usamos isso muitas vezes, 1 Coríntios. capítulo 13, a partir ali do primeiro verso, que ele dedica totalmente um verso para falar do amor. Olha que interessante, ele diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Lê, amor, para embelezar o podcast com a sua voz. Lê para nós. Verso 2. Pode passar para nós.
Verso 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Próximo. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, traz para nós o verso 11, que parece que é meio desconexo com toda essa questão do amor. Lê. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, Paulo ele vai trabalhar esse verso, pastor, dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Mas agora que eu sou homem, acabei com as coisas de menino. E esse texto é exatamente a expressão de todo o contexto de amor do capítulo 13 que Paulo trabalha. Por quê? Porque a expressão de amor, ela não é coisa de menino. Porque o amor, a paixão, quando você está naquele ímpeto do relacionamento, todo aquele calor, aquela paixão, você dá vida, você não mede esforço, você faz promessas. Só que quando você entra num casamento, você vê que casamento é para homem. Casamento é para mulher. Olha aí. Casamento não é para menino. É forte. Né? E muitas pessoas, sem entender isso, eles acabam entrando num relacionamento com atitudes de menino, quando na verdade deveriam ser homem. E Paulo fala: o amor expressa tudo isso. Posso dar a vida para ser queimado, posso dar o corpo para ser queimado, posso dar a vida para alguém, posso falar a língua dos anjos. Se não tiver amor, nada vai servir. Mas, uma vez que eu entro para um relacionamento, eu tenho que entrar sabendo que eu cresci, sou homem, acabei com as coisas de menino, a mulher acabou com as coisas de menina, e agora então ela entra num relacionamento maduro. Porque senão o casamento vai se tornar um casamento infantilizado. Não é? Costumo dizer nos encontros de casais que muitas pessoas dizem: aquele fulano é meu amigo de infância. Ok. Mas agora, para ser meu amigo de adulto, né, meu amigo de casado, ele tem que ter crescido. Então, para você trazer um amigo de infância para o seu convívio hoje de relacionamento de homem casado e mulher casada, ele tem que ter crescido, porque senão vai dar ali um impacto no seu casamento negativo. E esse livro vai demonstrar para nós justamente isso, que de fato a pessoa, quando ela cresce, ela sabe expressar o amor, ela sabe reconhecer, né, aquele presente que ela tem, que é um casamento. Que benção aí. Isso mesmo. Você falou aí do menino e o adulto, né? Eu lembrei de uma frase que diz que o menino faz o que ele quer e o homem faz o que é certo. Exatamente. Né? Então, realmente, quando você entra, né, em um relacionamento e você entende que você não está ali para poder, tipo, fazer a sua vontade, mas sim fazer o que é certo. Então, tipo, vai passar por algumas situações difíceis, mas nós entendemos que é para lá que temos que ir, né? Então, quando usamos o amor, realmente é a nossa plataforma, né? E aí a gente já vê que quando a gente ama, a gente cresce, quando a gente ama, a gente amadurece e automaticamente nós deixamos de ser meninos. É verdade. E esse seria, de fato, o grande desafio. Existe um conceito na psicologia, pastor, na sociologia também, eles trabalham que todo homem, ou toda criança, todo ser existente, ele nasce com 3 vazios. Vazio de pai, vazio de mãe e vazio de Deus. Vazio de pai e mãe pode sempre ser suprido por uma figura representativa. Um pai pode suprir o vazio que um amigo pode suprir o vazio que o pai deixou. Uma amiga pode suprir o vazio que a mãe deixou. Já o vazio de Deus ninguém pode suprir, obviamente. Só que o ser humano, ele tem a tendência de repetir padrões. Então, quando a pessoa cresce com aquele vazio de pai, aquele vazio de mãe, aquela referência que eles tinham ou deveriam ter, ele tem a tendência de trazer isso para o casamento. E aí, se o pai não amou a mãe, se a mãe não amou o pai, na mente deles, porque todos nós, é o que nós vamos trabalhar nesse livro, expressamos o amor de alguma maneira. Só que daí a pessoa está visualizando e ela não vê essa expressão de amor, porque cada um expressa do seu jeito. Ela tem a tendência de trazer esses padrões para o casamento. E aí entra nesse assunto. A pessoa entra num casamento infantil e dado a margens para várias situações, inclusive a infidelidade. Né? Então, assim, é muito recomendável você entender isso. As linguagens que ele trabalha são 5. A pastora Evelyn vai pontuar para nós quais são,
porque ajuda a entender. Uhum. Ajuda a entender. Você saber qual é a linguagem que o seu cônjuge está expressando, né? A forma do amor que ele está expressando a você. Por exemplo, a minha linguagem é presente, né? Quando amo, eu dou presente. Uhum. Só que a linguagem de amor da minha esposa já não é presente. Depois nós vamos contar algo interessante que aconteceu. A linguagem de amor dela é tempo de qualidade e atos de serviço, não é? Quais são as 5 linguagens, amor? Fala pra eles. A primeira, quando vocês lerem esse livro, vocês vão ver, são palavras de afirmação. Depois ele vai dizer também tempo de qualidade, presente. Também ele vai falar sobre atos de serviço e toque físico. São essas 5 linguagens que ele aborda. E é como o pastor falou, é muito bem dito. É interessante você saber a linguagem do seu cônjuge, porque senão você acaba cobrando e tornando um casamento um fardo. E não é para isso que nós nos casamos. Nós casamos para ser cúmplices, amigos, amantes, né? E quando nós entendemos a forma que o nosso parceiro ama, fica tudo mais fácil, fica mais leve. É como se diz, né? Eu não casei para me fazer feliz. Não. Exatamente. Eu casei para fazer alguém feliz. Exatamente. Né? E muitas das vezes, como o senhor disse aí no início, as pessoas carregam traumas de coisas que eles viveram e não conseguem se desprender disso. Por exemplo, na infância, eles amadurecem, crescem, mas eles continuam carregando aquilo de uma certa forma que eles não conseguem ser felizes porque eles acham que eles também vão viver aquilo que a mãe e o pai viveu. Exatamente. Né? Era uma coisa que eu sempre falava. Assim, eu nunca vou me casar, porque eu não Uhum. quero ter a experiência ruim que meus pais tiveram. E muita gente ainda é assim. A gente ouve muito isso. Eu acredito. Porque É. não é porque eles não foram que eu Que você não vai ser, justamente. E aí, olhando para isso, você vai ver a responsabilidade que você tem, porque, ou seja, assim como muitos vieram de um lar destruído, Uhum. você tem a capacidade agora de fazer alguém sair da sua casa dentro de um lar construído, Exatamente. né? Construído. Então, tipo, não é só pensando em mim, nem na esposa, mas pensando também nas filhas, no meu caso, né? Outros filhos, porque eles também amanhã vai formar uma família, né? Com certeza. Então, realmente é uma responsabilidade, né, muito grande e que, tipo assim, quando para tudo que você vai fazer, você vai aprender a dirigir um carro, primeiro você aprende, depois você faz, né? É. Já o casamento, não. Você entra, depois você aprende. É. Exato, é verdade. E aprende na prática. Aprende na prática, entendeu? Quando Então, nós... por isso que aí é o desafio, né? E aí, é por isso que realmente é um podcast desse, o Culto de Casais, por exemplo, nós fazemos 2 por ano aqui na igreja. E no caso, né, de um livro desse, eu ouvi alguém falando, rapaz, a primeira vez que eu li um livro, eu descobri o tanto de informação que tem dentro de um livro, nunca mais eu parei de ler. Exato. Porque realmente aqui é a experiência de pessoas, ou seja, erros que alguém cometeu, que se você praticar, você não precisa cometer. Exatamente. Então eu posso acertar em um erro de alguém. Né? Então isso é uma grande bênção. Manual, e é um né? compilador. O Dr. Gary, ele é um pastor batista, ele é palestrante de casais, né? Então ele trabalhou muito essa questão, então ele tem muita experiência. Por exemplo, pastor e o pastor, quantos anos de casado, pastor? Juntos? Já 27. Namoro, 27 aquela coisa. anos. Vamos fazer 28 ano que vem. 28 anos, ou seja, uma vida toda. Uma vida Uma juntos. vida, né? Uma construção, uma vida que vocês construíram, que vocês tiveram, desafios, acertos, erros, conquista, tudo junto. Então isso tudo contribui. Se eu assentar aqui para lhe ouvir, eu tenho certeza que vocês edificarão muito a minha vida com testemunhos, com os conselhos. Então eu acredito que quando você para ler ou para ouvir alguém que já viveu ou trilhou o seu futuro, né? Porque quando eu nem pensava de ser casado, vocês já tinham 10 anos de casados. Ah, amém. Então vocês já viveram o meu futuro. Então assim, quando a pessoa senta, ouve, né, com o coração ensinável, ela pode evitar erros. É a pirâmide do sábio, né? Aquele que o sábio aprende vendo outros cometer os erros, o inteligente aprende com os erros, mas o tolo nunca aprende. Então tem muito casamento que vive assim uma tolice porque não sentam, as pessoas não sentam, não conversam, não dialogam, não ouvem pessoas mais experientes e não acatam o conselho, não é? Tem um rabino, na realidade ele fez uma pesquisa até mesmo lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem muito furacão, né? Tem muito tornado.
E eles perceberam que quando vinha um tornado, ele arrancava as árvores com raízes e tudo, né, amor? Nós estivemos estudando sobre isso. E ele ficou intrigado com aquilo, porque é impossível você arrancar uma árvore com raiz e tudo. Quando nós vamos, às vezes, fazer alguma horta, alguma coisa em casa, você encontra um resto de árvore lá, às vezes, com raiz, dá um trabalho imenso para você tirar aquilo do solo. Uhum. Aí aquilo intrigou ele. Por que que quando passa os tornados, as árvores com raiz e tudo, elas vêm, e o tornado vem e arranca elas? Aí ele fez uma análise, né? Estava previsto um tornado, ele começou a analisar todo o ambiente, tudo que englobava aquela região que ia passar o tornado. E ele percebeu um padrão. Qual que era o padrão? Sempre antes de vir o tornado, aparece lá, semana que vem, uma garoazinha. Na outra semana, no próximo dia, uma pequena chuva. Na outra, um chuvisquinho, né? Uhum. Na outra, uma chuva, mas nada grave. E aí, o que isso acontece? Isso ia umedecendo a terra. Entendi. Umedecendo a terra. Quando o tornado vinha, aquela árvore já não tinha mais como se sustentar, porque a terra já estava úmida e estava fofa. Então, ele vinha e arrancava com tudo. Então, o que ele traz isso para a vida conjugal e mostra para nós esse pensamento? O porquê que um adultério vem, um divórcio vem e sai arrancando tudo? Porque às vezes as pessoas não fazem atenção Meu nos Deus. pequenos Não detalhezinhos, deram nas crédito. pequenas Rejeitaram chuvinhas os que vêm. sinais. É o que eu sempre Chuviscos. falo, o que destrói a vinha são as pequenas raposinhas, né? Uhum. A gente fica preparado esperando que a raposona. É, A gente nunca espera as pequeninas. As Verdade. pequeninas vai comendo, fazendo os estragos e a gente nem percebe. Quando pequenos percebe, detalhes, às vezes, né? E a pessoa acha no que final aquilo não... de tudo, verdade. acaba, destrói com a Uhum. vinha. E dá sinais. O casamento, ele sempre dará sinais. Uhum. Sempre dará sinais. Então, para evitar aí uma tragédia de um divórcio, de um adultério, alguma coisa assim, nós temos que estar atentos aos sinais. Temos que estar de fato atento aos sinais que está sendo dado no ambiente. E esse livro, de fato, ajuda a gente a observar algo, porque às vezes eu penso que ela não me ama, mas de fato ela está expressando o amor a mim. Ela está, do jeito dela, expressando o amor. Só que eu não estou observando. E aí eu penso e começo a perseguir, dizendo que ela não me ama. Mas na verdade ela me ama. Uhum. Ela só não está me amando do jeito que eu penso que ela deve amar. Aham. Porque é o jeito que eu a amo, né? Então nós vamos trabalhar isso daí, né, nesse tempo, falando sobre isso. A primeira linguagem, amor, qual é a primeira linguagem que você falou? Presentes. A primeira perdão. linguagem é Palavras de afirmação. de afirmação. O livro ele vai trabalhar, ele vai estar no final do livro, tem até ali um método que você usa para você saber qual é a sua linguagem. Por exemplo, se eu perguntar para o senhor, para a pastora, ou os ouvintes, as pessoas que estão assistindo o podcast, qual é a sua linguagem? Né? Uhum. Como você identifica? Porque às vezes você pensar que talvez não seja também, Aham. sabia? Aham. Então ele dá uma listinha ali, nós podemos Tem até um depois teste. tem até um teste, depois nós podemos passar para vocês, deixar linkado lá no YouTube de vocês, para poder a pessoa talvez baixar lá e tentar entender. Só que é interessante. E qual que é o grande desafio da linguagem do amor, pastor? E aí que assim, é fantástico. Por exemplo, a minha linguagem de amor, quais são, amor? Presente, Hã? palavras de afirmação. Viu? Presentes e palavras de afirmação. Eu gosto que ela me valida. Como que é uma palavra de afirmação? Fala aí para os ouvintes. Poxa, amor, hoje você pregou muito. Que dia, nossa, obrigado, você passou o aspirador no chão pra mim. Que comida gostosa. Um elogio. Nossa, você tá lindo hoje. Eu estou até me achando. Olha lá. Não, eu comecei até... Meu Deus, pede-me até metade do meu reino, eu te dou. Né? Pede o que quiser. Porque é isso, né? Então é a linguagem Pois é. de falar eu te amo. Validar ele. A minha linguagem de amor, Uhum. ela é palavras de afirmação e presentes. Uhum. Só que quando eu chego nela e fico, nossa, amor, você tá linda hoje. Como eu te amo. Nossa, amor, eu te amo. Eu te amo. Você é presente da minha vida, você... Ela olha pra mim e ela fica assim... Nossa, que medo. Tá muito... Chiclete. Muito chiclete. mel. Tá? Que melado. Que mel. Você tá muito... Você tá estranho. Tá Né? preguento. Porque o homem muito assim, né? Tá peguento. Você tá estranho. Por quê? Porque
embora a minha linguagem de amor seja presentes Uhum. e seja palavras de De afirmação, afirmação. quando ela chega com um presente pra mim, Uhum. isso me agrada. Eu chego, eu falo assim, poxa, ela lembrou de mim. Não faz parte, mas nós chegamos, vocês nos receberam com muita honra e vocês fizeram ali, colocaram, né, todo um presente. E quando eu observei aquilo, o que eu pensei? Poxa, eles tiveram todo o trabalho de ir lá, pegar o cestinho, comprar as montar a coisas, cesta, pegar uma né? foto minha, colocar ali na... Gente, aquilo pra mim, que é a linguagem de amor Olha aí. presente, isso foi um impacto, né? Que Então benção. aí, Glória a Deus. se eu tinha talvez alguma arma, Uhum. vocês já me desarmaram ali. Glória a Deus. Vocês já me desarmaram ali, então eu já cheguei, poxa, com o coração todo aberto. Então Aham. agora sim, não, já tá aqui, tal. Então, se eu chego e fico aqui querendo validar ela na minha linguagem de amor, Uhum. isso não vai dar certo. Por quê? Porque a minha linguagem, eu quero ouvir que eu sou o melhor marido. Uhum. E eu quero ouvir que eu sou o cara. Eu sou... Nossa, você é o cara, mano. Nossa, não tem um motorista como você. Nossa, você dirige mesmo. Às vezes nós vamos pra Portugal É. e na viagem dirijo ali 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros É. direto. Ela fala, nossa, amor, você, ó, eu deito e durmo do seu lado, né? Às vezes estou dando imersões, estudo, ela fala assim, nossa, como você... Eu sei que às vezes é um pouco, né, exagero. Só que eu não posso fazer da mesma maneira, porque a palavra de afirmação dela, a linguagem de amor dela não é palavra de afirmação. É diferente. Uhum. E aí que entra o conflito. Hum. Ela fez um aniversário e eu cheguei e dei pra ela não lembro qual dos aniversários. Foi logo quando a gente chegou. Né? Logo quando a gente chegou aqui, porque Na no Brasil França. a gente às vezes não tem aquela condição de comprar um iPhone, né? Aí Você Aham. parcela um monte. Casas Bahia. Tem que dar as galinhas ainda. É. Tem que me des... Aí eu comprei um iPhone pra ela e dei o iPhone de presente pra ela, ok? Ela falou assim, nossa, amor, que lindo. Né? Obrigado. Só que eu não esperava aquela reação. Aham. Não, e ainda o pior, pastor, é que daí eu tinha alguma coisa pra fazer e eu não Uhum. abri o telefone na Meu hora. Deus. Eu falei assim, amor, eu acho que eu vou esperar pra abrir amanhã, que amanhã que é meu aniversário, amanhã ou depois. Esse homem, ele não falou nada, mas eu vi que ele Não, ficou assim, mas eu corri pra fazer uma outra coisa. Se eu já não fosse transformado, Ah. de fato, eu tinha ido devolver o iPhone. Misericórdia. Porque, como a minha linguagem de amor é presente, presente. então, Aham. poxa, ele me ama, ele me deu presente, eu vou abrir aqui. Eu já comi o bombonzinho lá do que tava lá do negócio. Não, é meu, entende? Não vou levar pra ela, é meu, vou comer. É. Então, assim, como a minha linguagem é presente, eu já queria, né, que ela abrisse, ela guardou. Pra mim, aquilo ali foi, poxa, ela não me ama. Se eu soubesse, eu não Uhum. tinha dado. Se eu soubesse, eu não tinha dado. Ela não me ama. Aí teve um outro dia. De uns 4 anos pra cá que eu comecei a auxiliar ela na limpeza da casa. Eu não tinha, como eu nunca tive esse hábito, hoje eu tenho. Hoje nós trabalhamos porque eu quero que ela tenha um tempo comigo. Então como que eu faço isso? Eu vou ajudar ela. Porque ela não é minha empregada. Uhum. Né? Então, ela tem os seus afazeres. Quando eu chego em casa, se eu posso aspirar, ajudar... Tem mais essa, vou abrir uma vírgula aí. Maridos, vocês não casaram com a mãe nem com a empregada. Tá? Né? É. Amor, pega isso pra mim. Amor, faz meu prato de comida. Amor, você Exatamente. pode... É só... qual câmera? É aquela ali? É só você pagar uma governante, né? Ou Que não. ela vai trabalhar. Você pede pra ela. Sua esposa não é a sua empregada. Não, se a tá pessoa bom? não tem condição de pagar uma governanta, né? É isso. Governante. O marido pode ajudar. Não Com custa certeza. nada. Sim. Uma Sim, porque louça que seca, porque se não tiver justamente- a Maria, né? Eu falo que é a Maria. Um Yeah. aspirador que passa, porque os dois trabalham. Sim. A vida na Europa não é igual no Justamente. Brasil. Porque se né? realmente a mulher não trabalha, né? E o rapaz, só o marido trabalha, né? Uhum. Aí não, ela tem que tomar conta da casa, né? Sim, Mas sim. se os dois trabalham, tem que sim compartilhar, tem que Exatamente. compartilhar. Exatamente. Meu Deus do céu, E- tem que e ajudar sim. Uma parte nas palavras do Senhor, às vezes até a mulher, quando ela tá em casa, nós não observamos isso, às vezes, como homem. E eu observei isso no período que eu tive que ficar em casa por um tempo e a Evelyn trabalhar. O que nós não observamos, às vezes? Que ficar em casa, o serviço nunca acaba. Uhum. Não tem acaba. É eterno. É, Serviço de casa é eterno. Normalmente eu teria que puxar pros homens, né? Mas eu vou fazer o advogado aqui um pouco. O serviço é eterno. É Uhum. limpa isso, arruma aquilo. Quando chega o fim do dia, a mulher também tá cansada, estressada. Às vezes ela quer só sair passear. Aí o marido chega, ela vai cuidar, porque cuidou. E quando ela vai fazer, aí o marido quer que ela já faça tudo. Só que ela quer
também 5, 6 minutos, 10 minutos ali só para ela. Às vezes de entrar, tomar um banho. Aí o marido chega também, toma o seu banho. Aí, como diz o pastor, entra na caixa do nada, deita. Lá no E sofá, aí o bem filho gritando as esticado. coisas. Não, ajuda ela. Por mais que ela tá em casa, quando você chega, toma seu banho, se arruma. Aí eu, amor, já foi, já tomou banho, já se arrumou. Vai lá que eu vou ficar aqui com as crianças, vou dar uma geral aqui rapidinho. Vai lá você. Aí ela vai ter um momento para ela. Para poder equilibrar, tirar o fardo, né? Parceria. Um do outro, exatamente. Isso é coisa Dividir, né? de homens, né? Uhum. De pessoas que De cresceram, homem. que entendeu É que maduro. o casamento... Homens maduros. O problema, a diferença é essa, né? Do homem e do menino. O menino, na minha casa minha mãe fazia tudo, eu não precisava fazer nada. Mas a mamãe ficou em casa. Agora não é mais a Justamente. mamãe, é a esposa. É. E eu sempre Exatamente. falo isso nos encontros de É outra casais. cultura, né? Quem forma o esposo é a esposa. E quem forma a esposa é o esposo. Uhum. Entendeu? Então, se o marido não ajuda a esposa, ou vice-versa, não forma uma esposa nela, não adianta ele também querer cobrar ela. Uhum. Né? Você não faz nada, você não ajuda. né? Porque Uhum. dentro desse gancho que você deu, amor, eles falam assim, Deus me deu uma esposa. Deus não dá esposa pra ninguém. Deus Olha aí. traz ou te ajuda a escolher uma mulher. É o que o texto diz. Quando você lê pra nós aí, amor, o Gênesis capítulo 2 e o verso 18. Então disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Ou seja, Como que diante É. dele? Deus olha e vê que não é bom que o homem esteja só. Tudo que Deus cria, Deus fala que é bom. Mas quando ele vê o homem só, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Lê o verso 21 agora. E disse o Senhor. Isso. Então, o Ah. Senhor Deus fez cair em um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. O verso 22. Olha o detalhe que a Bíblia traz para nós. Lê para nós. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Ó, Deus até traz para nós. Deus até te ajuda a escolher. Deus até te dá o direcionamento. Mas quando Deus traz, pastor, quando Deus me trouxe a Evelyn, ele trouxe uma mulher. Ele não me trouxe uma esposa. Porque é dever do marido formar na mulher uma esposa idônea a ele. É dever da esposa formar no homem um esposo para ele. Deus dá à mulher um homem. Deus dá ao homem uma mulher. Então é nosso dever formar uma esposa. Quando eu casei, daí nós já voltamos na linguagem lá, eu casei com a Evelyn e na primeira comida que ela fez, Ele adora falar isso. ela usou um temperinho que foi criado, eu tenho absoluta certeza, no inferno. Aquele tempero Era a completo. prova, da- era a prova, era a Era prova. um negócio chamado tempero completo. Da Ari... Ah, É isso, esse mesmo. Eu lembro. Sim. Não, isso só pode ter sido feito com a canela, a rapinha da canela de Satanás. Não, é horrível, horrível aquilo. Ó, como ele é modesto. Aí ela fez a comida. Ah. Quando eu fui comer, eu senti aquele gosto e comi. Aí eu chamei ela pra uma DR. Amor, senta aqui. Falei, amor, A nosso minha casamento. avó, Não, Você falou. nosso casamento vai resistir qualquer coisa. Vai resistir a doença, vai resistir a pobreza, vai resistir a riqueza, porque tem muita pessoa que fica rico, daí troca a esposa pra pegar outra. Sim. Vai resistir tudo. Mas nosso casamento não resiste um arroz com tempero completo. Tem que ter um alinho, né? Só no Uau. alho. Tem que ter um salzinho. Sério? Ou seja, a partir daquele momento Ah. ali, ela entendeu. Aham. Se eu continuar fazendo arroz com tempero completo, ele Sim. não vai gostar. Então, o que eu estava fazendo? Como é o início do casamento, eu vou Uhum. formar nela uma esposa Uhum. que vai agradar a mim. Uhum. E ela também. Ela vai Uhum. formar em mim um esposo que vai agradar a ela. Uhum. Caminhando os dois, segundo, um cuidando do outro. Uhum. E aonde entra a incompatibilidade? A Uhum. pessoa não fala, porque é no começo do casamento, Uhum. eu amo, né? É só os fins, né? é. É só os fins, eu amo. Aham. E aí não pontua detalhes, né? O casal que complica, passou 50 anos junto, Uhum. chegou no final na cama do hospital, quando ia Uhum. pra morrer, falou assim, ó, vamos abrir nosso coração, Uhum. vamos se confessar um pro outro. Aí o velhinho que tava pra morrer falou assim, vamos Uhum. se confessar. Aí ela pegou e falou assim, eu nunca tive nada pra fazer, pra reclamar, pra nunca te trair, mas uma coisa que você sempre fez me irritava muito
e eu fazia porque te amava. E ele respondeu, o que que foi? Quando você cortava o pão, você dava a parte da bunda do pão pra mim. Sabe aquela parte da A bundinha? ponta. A ponta, né? Uhum. Fica melhor, né, pastor? A ponta. A ponta do pão. É, a ponta. Lá no Paraná a gente fala... Lá no Paraná a gente fala desse jeito. Aham. Aí ele olhou e falou assim, eu não acredito. Aí ela olhou e falou assim, o quê? E eu sempre te dei a ponta do pão Ah. porque eu pensava que você gostava. Você nunca falou, porque eu sempre amei a ponta do pão. Meu E eu Deus. comia um miolo ali, a parte do meio do pão, achando que eu estava te agradando, porque Olha te aí. amava. Mas eu queria comer a ponta do pão. Aí nós vemos Meu o Deus. Ou seja, quanto a comunicação é importante É. no Ah, casamento. A o falta de diálogo. diálogo. Falta de Exatamente. diálogo é... 50 Sim. anos, imagina. Meu você. Deus. 50 vida. anos, um Uma comendo a vida. ponta, E outro que não comendo o no meio. miolo e um querendo o outro. Então, Sim. assim, um querendo aquilo que o outro estava comendo e achando que estava fazendo porque melhor, amava o outro. e Né? não. Achando que estava fazendo Pois melhor. é. Então, nesse dia que eu cheguei com o celular, a Evelyn guardou, falou, vou abrir no dia do meu aniversário. Pra mim foi muito esquisito, muito estranho. E a minha linguagem é essa. Passou o dia, cheguei, ela estava em casa, aí ela estava com tudo erguido pra poder limpar lá a casa e tal, tal. Aí eu cheguei e falei assim, não, hoje eu quero tirar um tempo com ela, o que eu vou fazer? Né? Eu olhei, sem ela falar nada, peguei o aspirador, pessoal. Peguei o aspirador, comecei a passar em casa, ela ficou chocada. Ela parou, ela olhou, eu lembro certinho assim, ela parou assim, ela ficou olhando, aí deu aquele sorriso assim, e ela não deu esse sorriso no iPhone, ela deu aquele Não. sorriso assim, É. veio, me abraçou e falou, nossa, amor, então tá, me ajuda aqui. Comecei a aspirar, eu olhei assim, uma felicidade. Uhum. E até hoje, quando nós falamos nos casais, eu Aham. falo santo aspirador, porque trouxe um avivamento. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Por quê? Né? Porque quando De eu onde nem cheguei, esperava, né? quando eu cheguei e comecei a aspirar, Uhum. como a linguagem de amor dela é atos de serviço, o que ela pensou? Olha lá, olha só, ele me ama. Uhum. Ele me ama, ele está me ajudando a limpar a casa. E esse ato dele de me ajudar está demonstrando o quanto ele me ama. Uhum. Então, este é o grande desafio. Você saber qual é a sua linguagem de amor, fazer o seu cônjuge entender qual é a sua linguagem de amor, Uhum. e você entender também e respeitar a linguagem de amor dele. Uhum. Entende? Uhum. A Evelyn, ela odeia que eu fique assim. Ó. Não, Ela tem tocando. dor aqui no cabelo, Meu né? Deus. O cabelo dela é muito E por que sensível. Aqui é o aqui é o contrário. contrário. A pastora gosta? Amo. Então, E toque. ele sabe. Toque físico. Aham. Então, se não é palavras de afirmação, é toque físico, o senhor pode passar o dia todo dizendo eu te amo, pode trazer presente, pode ficar do lado dela assistindo qualquer coisa, né? Um tempo junto ali, pode passear. Só que se o senhor não pegar na mão dela, enquanto vocês estão passeando no shopping ou na Uhum. rua, a mensagem que a pastora vai ser, poxa, ele não me ama, Uhum. porque se ele me amasse, ele estava tocando em mim, Uhum. entende? Uhum. Só que daí, se a Evelyn não gosta de toque porque dói, ela pensa que porque ela não gosta, ela não vai fazer em mim. E esse é o desafio do casamento, do maduro, da esposa madura. É às vezes você fazer pelo outro, ainda que pra Você não você goste. não seja interessante. Uhum. Poxa, não é interessante pra mim. Mas como a linguagem de amor dele é toque físico, da Uhum. pastora é toque físico, vamos tocar, vamos falar. Tem casais que passam anos, não falam uma palavra, não falam elogio, É. não toca, Uhum. entende? É. Então, seria bastante interessante as Uhum. pessoas que estão assistindo e ouvindo, elas Uhum. descobrirem qual é a sua linguagem. Isso é muito importante. Qual é a sua linguagem? Isso ajudaria muito, né, Uhum. amor? É. É o início, né? Resgataria, É. cuidaria, restauraria muito o relacionamento, Demais, né? Não é? demais. É, porque é muito fácil você cobrar, né? Exatamente. Relacionamento Exatamente. E a pessoa às vezes tá amando, né, pessoal? Uhum. é. A pessoa, falando assim, talvez já vai clareando qual é a linguagem. O senhor Ah. talvez viu alguma Sei, sei. coisa, assim, que Se né? não deixa de, É, não deixa de ver. falando assim, É. nós vamos visualizando Uhum. qual é a Sim. nossa linguagem, né? Uhum. Então, assim, palavras de afirmação, toque físico, presente, tempo de qualidade e atos de serviço. É. Né? E aí, o tempo de qualidade. O camarada ele pode trabalhar fora, porque a vida na Europa exige muito isso de nós. Vamos trabalhar fora, vamos correr atrás, né, amor? Só que, quando ele chega, a esposa e os filhos vê todo o esforço que ele está fazendo. E aí, o que a pessoa fala? Eu me mato de trabalhar para te dar essa casa, para te dar esse carro, para te vestir bem, para fazer você ir fazer o cabelo. Só que a linguagem da esposa ali Uhum. é tempo de qualidade. Uhum. É. O camarada trabalha das 7 da manhã às 9 da noite. Ele tá se esforçando para dar o melhor. Uhum. Só que no dele, a linguagem dele é presente. Então, esse trabalho meu, eu tô
proporcionou para você vários presentes. Uhum. Mas o que ela queria, amor? Ele, falar, conversar. Ah, como foi seu dia? A mulher gosta disso, Gosta. né? Nós Às gostamos. vezes eu fico o tempo todo lá tagarelando, amor, você sabe o que aconteceu? Uhum. E ele só fica assim, Mas demorou, né? Demorou. Isso é Demorou toda uma pra construção, entender, né? né? Uhum. Que, poxa, às vezes ela precisa só de 5 minutos. Eu ouvindo ela 5, 10 minutos. Né? Aí Que acabou o é. assunto, aí cada um... Você faz o que entra tem que no fazer. banheiro, você tá Uhum. falando, então, isso. viu? Não é legal isso? É top, muito bom. top. É. Tempo de qualidade. Deitar na tem- cama antes de dormir Sem e começar celular. a falar aquelas besteiras. Sem assim. celular, sem celular, sem né? celular. Sem celular, isso é muito importante. Que hoje Exatamente. tem Demais. destruído. Cada um tem gente hoje que se fala por mensagem. Né? Sim, briga Eu- por mensagem. Briga por mensagem. Dentro o de casal, casa. O casal que nós tratamos, É. que brigava Sim. por Aí mensagem. chegava em Meu casa... Deus. Eu conheço casais que se separaram por causa disso. Né? Demais. Um tava na cama, outro tava na sala, porque eles não se falavam, entendeu? Então, não tava tendo diálogo. Parece que eles se comunicavam mais quando eles não estavam no mesmo ambiente, Né? se falavam por mensagem, quando chegava dentro de casa, não tinha como mais. Né? Infelizmente, o tempo de qualidade. E as pessoas usam isso como também um pretexto. Eu trabalhei muito, Pois é. eu não tenho Tô tempo, eu tô cansado, cansado, tô eu com a preciso cabeça cheia. justamente. É o que eu falo. Da porta para dentro da nossa casa, é isso aí. Tempo de qualidade, ato de serviço. Serviço, Né? exatamente. Então, assim, se as pessoas entenderem isso, se essa mensagem for passada para as pessoas, muitos casais vão, com certeza, começar a melhorar como não só como casais, mas como pais também. Exatamente. Né? Eu costumo sempre dizer que a família ela não tem que ficar com o seu resto. Né? Porque É. a gente dá o melhor no trabalho, Isso a ela gente dá me o ensinou melhor pro muito. amigo, Essa ela me ensinou. a gente dá a melhor palavra, talvez, para Na um parente, igreja. na igreja, Aham. e quando a gente chega em casa, para os filhos só sobra o grito, para o marido ou para a esposa só Você tá sobra estressado, né? ou Uhum. talvez um palavrão, né? Uhum. Sobra talvez uma crítica, nossa, essa comida tá horrível. Uhum. Nossa, mas você tá não sei o quê. Poxa, como você tá gorda. Entendeu? E aí, a família, ela é a base de... É. né? Ela é a nossa base. Deus e a família, claro. E é o foco de E Satanás, né? Exatamente. destruir. Se Né? destruir. Uma família destrói fortificada é uma igreja fortificada também. E aí, a gente cai nesse erro. De dar o Uhum. nosso pior para nossa família. Dar as Maravilha. críticas pro filho. É onde destrói a Eu família. vou voltar aqui um pouquinho atrás no tempero, toda. né? Sim. Porque me lembrei de uma história, também um jovem casal, né? Um jovem casal. Um jovem casal, né? Se casaram e aí a esposa vai lá fazer a primeira comida, né? E ele vem, come tudo. Ela chega e fala, amor, e aí, gostou? Tudo bem? Mas assim é bom que a gente come pouco e bebe muito. Não, mas por favor. Extremamente salgada, né? O sal. Mas por Vocês favor. falam igual e ficam com medo de falar, É. né? Meu Deus. Não, mas agora, por favor, fale do meu arroz, né? Que senão Não. as pessoas vão ficar É, pensando, melhorando, né? Aí depois disso, Melhorou. é o melhor arroz que eu já comi. Aí, olha aí. É o melhor arroz que eu já comi. É, o porque da avó é era bom, ele soltinho, né? falava, poxa, Fala, amor, nossa, o minha arroz avó da minha faz avó. assim, né? Minha avó Eita. faz assim. Daí eu falava assim, É meu aquilo que Deus, fala- me ensina a fazer esse arroz da avó. É aquilo que falamos no início, né? abençoada. Às vezes nós trazemos os padrões, né? Sim. Uhum. Então, assim, não tem como você desapegar daquilo que já foi, desde a sua vida toda, trabalhada, a sua cultura, tudo. Não tem como. Uhum. Então, como que você vai fazer isso? Você vai modelar toda a sua vida, o seu casamento, né? Tirando os excessos para o novo recomeço. Porque é outra cultura. Foi Uhum. outra educação. Outra educação. Né? Foi outro É o formato. que a gente sempre foi... fala, é duas pessoas totalmente diferentes. Poxa, é igual o senhor e a pastora. O senhor veio da Bahia, E da cultura, roça, e da roça, outra. Com cuscuz. Veio lá Da cidade da grande. cidade grande, Pão. comendo piqui, Pão com manteiga. cuscuz. Aí você imagina, junta os dois, É. né? Totalmente diferente. Gente, é só Deus. Eu falo que Deus ele faz milagre na vida do crente, viu? Exatamente. Graças a Deus. Entende? Então, é isso, pastor. Acho que a base dessa forma, porque se atentar aos pequenos detalhes, as pessoas vão ver que elas estão se amando. Uhum. Elas estão Sim, expressando sim. o seu amor, Você não elas tá estão entendendo. só não estão entendendo. Então, o marido que trabalha mesmo. Dê tudo, sabe? Conquiste, né? Amém. Se de preferência, ele trabalha, tente até já projetar sua aposentadoria para ter mais tempo e tal. Uhum. A mulher, porque assim, eu falo, pastor, as nossas esposas, elas têm capacidade, a Evelyn tem capacidade
pastora tem capacidade de ir no shopping e comprar a melhor roupa, comprar a melhor bolsa. Elas têm capacidade para isso. Mas aonde entra o detalhe do casamento? Elas querem que nós demos. Porque elas têm capacidade de comprar. Mas o desejo delas é que nós proporcionamos isso, porque isso vem desde o Éden. Né? Deus é aquele que fornece a Adão, Deus é aquele que libera sobre a vida de Adão, Adão é aquele que libera sobre a vida de Eva. Então isso é tradicional da mulher. Quer ver a Evelyn quando ela fica assim, né? Eu dou um livro pra ela e falo, amor, lê aí. Só que primeiro eu leio. Né? Primeiro eu leio. Depois que eu leio, ela vai ler e fala assim, amor, eu não entendi. Aí eu vou lá e explico, sabe? Fala assim, é por aqui, por aqui. Por quê? Porque nós, homens, nós somos doador por natureza. Né? E a mulher, ela tem esse desejo de receber de nós. Então, o prazer da pastora Evelyn, não é ela vai lá e compra. O desejo dela é que eu vou lá e compre para ela e presenteie, dou a ela. Então, assim, os maridos trabalham muito, deem, faça. Só que entenda o ambiente. Se a linguagem de amor é presente, dê o presente. Se a linguagem de amor é tempo de qualidade, para um pouquinho ali, sai meia hora mais cedo, ou quando chega em casa, tira um tempinho ali. Fica com a esposa, fica com os filhos. Se é palavra de afirmação, tem marido que não elogia a esposa, sabe? E eu sei que muita gente ouvirão, muitas pessoas vão assistir, mas seja ousado na palavra, né? Seja, olhe para sua esposa e fale mesmo, você tá linda, você... né? Sabe, né? Fale. Porque se não falar, os outros né? falam. Pois é. Você fala pra ela que você tá TDB. Tudo de bom. Exatamente. Eu costumo sempre dizer nas nossas palestras que a mulher, ela é conquistada pelo ouvido, tá? Pode ser o homem desprovido de beleza, pra não falar outra palavra. Se ele souber falar, se ele souber conquistar ela cai. O homem não. O homem é visual. Tá? Primeiro ele olha e fala, nossa, ela era a mulher que eu queria. Tem mulheres que também é visual, mas a maioria delas é ouvido, audição. E o homem pela visão. Olha e fala, é aquela ali. O pastor é mais fortinho. Então, assim, maridos, em nome de Jesus, elogie a sua esposa, mesmo que ela não goste, valide ela. Tá? Porque senão, pastora, vem mesmo. O inimigo, ele tá ao nosso derredor. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo que a gente fala. Ele fica ali ao derredor, ele fica ali te estudando. Né? Manda a pessoa, talvez nem é a pessoa mais bela de todas. Seu marido é até bem mais bonito. Só que fica ali, ó, no ouvido trabalhando. Arma o laço e a pessoa acaba E a pessoa cai. caindo. Poxa, por que você caiu? Olha, meu marido não me dava atenção. Meu marido só trabalhava. Chegava em casa, era um grosso com meus filhos. Serviço, palavras de afirmação. Talvez ligava pra ele, não me atendia. Não perguntava como foi o meu dia. E essa mulher... E a culpa sempre vai sobrecair em quem cai. Não em quem... Tá, poxa, foi errado. Só que são os dois errados. Ela caiu, ela que é errada, não. Ou ele. É um laço, entendeu? né? Foi um laço. Entendi. E aí, eu sempre também falo, nossos filhos, a nossa família, foi Deus que nos deu. Eu falo também, vão-se os anéis e fiquem os dedos. Se todo mundo partir da sua vida, tudo se acabar, a sua família vai ficar distante. Então, a gente tem que viver cada momento. Ser intenso com eles. Eu sempre falo pro pastor, falo, amor, os meninos vão crescer. E no final de tudo vai ficar eu e você, um cuidando do outro. Como começou. Então a gente viaja mesmo, quando dá a gente sai passear. Nós temos muitas atividades na igreja, nós procuramos incluir eles em tudo. Estamos pelo menos uma vez por semana, tirar um tempo com eles, assistir um desenho que seja, fazer. Às vezes eles chegam do serviço cansados, senta no chão, fica ali, dando uma atenção, porque a gente sempre fala, filhos vão crescer. Depois que cresce casa, não adianta, pastora, a gente falar, poxa, eu poderia ter feito isso. É tarde. É tarde. A hora já passou. O tempo passa. Ou até pro marido. Às vezes a pessoa fala assim, é né? fácil pra ela falar isso, né? Mas eu tenho que trabalhar 24 por 48. Mas um momento, uma hora, pastor. Tira pro seu filho. Como foi seu dia? Diferença. Né? O que você fez hoje? E Sim, isso, o Joaldo sempre foi um pai muito presente. E uma coisa que eu admiro muito nisso é essa questão do tempo de qualidade dele com as filhas também, não só comigo. Porque quando eu vejo o que ele faz com elas, me preenche também. Entendeu? São papéis diferentes,
mas isso se torna Nos um satisfaz. presente para mim, né? Que nem a Tainara mudou de horários de escola, então ela não vem mais almoçar com a gente. Então ela levanta cedo, ele também, a gente se arruma tudo para trabalhar, ele. E aí ele falou assim para mim assim: a partir de agora, eu vou todos os dias tomar café da manhã com a Tainara. Porque se ela não entra em casa para almoçar, eu não vou ver ela no período da tarde, eu só vou ver ela à noite. Então ele tira o tempo dele Uau. para deitar com ela ali um pouquinho no sofá antes dela sair para a escola, toma café, fica ali com ela depois um pouco e ela vai para a escola e eu sei que aquilo para ela é precioso. Com certeza. Sabe, esse tempo. Memórias afetivas. Memórias. Não Memória, volta gastam, mais, não pastor. volta. Eu O que o fiquei- senhor faz é. uma semeadura na vida dela. Ele ficou emocionado, porque eu Mas nunca é. tinha Uma falado, mas é semeadura. presente, isso é importante. E é algo que vai ficar no coração dela, né? E o senhor pode ter certeza, quando É. ela tiver a família dela, ela vai É. falar assim, olha, meu pai foi um... É, E ela vai tornar o marido dela um esposo. é. E com a Giovana é igual, mesmo a Giovana sendo grande, ela entra no escritório dele em casa, ela senta, ela pergunta, ela questiona, eles têm papos aparece amigos, sabe? E quando eu fico olhando assim, eu fico, uau, eu escolhi o pai certo para as minhas filhas, Isso né? preenche, E né? quando a Demais, gente entende pastor. que a nossa família não é nosso inimigo, nossa, o casamento, a família, tudo É. fica mais leve. É. Fica mais leve. Engraçado Às que eu, vezes a gente chega em casa e fala assim, nossa, eu não queria nem ter vindo pra casa hoje, queria ter ficado no serviço. A gente já ouviu muito isso, pastora. Joaldo tinha um amigo que não ficava em tinha casa Eu na não folga. suporto ir pra minha casa, porque minha mulher é assim, parece que eu entro dentro do inferno. E Infelizmente. de fato, se a pessoa entender que no casamento, a família ali, o ambiente não é para ser um ambiente de guerra, é para ser um Uhum. ambiente de paz. E o fato de nós sermos pastores, Hum. nós sabemos que as nossas atividades são muitas, né? E eu falei isso para ele hoje. Um fim de semana tão cheio, às vezes nós não temos tempo para as meninas. A nossa obrigação é agora parar um pouquinho, fazer algo com elas. Não que isso vai preencher, né? Uhum. Mas esse tempo de qualidade de nós 4 é necessário. Demais. É Né? verdade. E a gente faz isso entre a gente também. Damos umas escapadinhas de vez É, em quando, Com entendeu? certeza. Para com poder estar certeza. nós dois juntos, né? Um momento de casal, que é muito Com importante. certeza. Porque não é fácil, não, mas Deus é bom. Exatamente. Então isso abrange, Maravilha. dá para os ouvintes, né, as pessoas que estão acompanhando, ver que é bem amplo. Bem amplo. Uhum. Se você consegue expressar em todas as áreas. Todas as áreas. Conjugal, familiar, até com os amigos você passa a compreender mais, melhor os seus amigos, né? Você Uhum. fala, poxa, você entende a linguagem. Então, não só na vida no âmbito conjugal, também no âmbito familiar, também na amizade. Se nós entendermos isso, nossos relacionamentos serão mais leves. Nós Uhum. teremos mais Para uma entender as leveza. pessoas, né? É leve. Nós Muito possamos bom. entender o- Então, Louvado Glória a seja Deus. Deus, glória a Deus. Maravilha. Bom, vamos então começar a andar aqui para o fim. Caminhar para frente, Meu Deus. Né? Porque realmente o assunto É extenso, amplo. né? Você Muito pode bem amplo. Gente, muito bem tempo, amplo mesmo. mas a gente dá aqui só uma pincelada, vamos dizer Sim, assim, sim. né? E pode, tem um livro, tem o estudo. Vamos deixar, o pastor falou que vamos deixar um link eu também. vou providenciar para vocês link. a provinha. Uhum. É Ah, uma ok. provinha que você faz ali, você Uhum. vai só assinalando, aí chega no final, você conta os pontos e vai identificar qual é a sua linguagem. Porque Ah, assim isso. também, o Dr. Gary, ele trabalha que eu posso ter até 3 linguagens. Ah, Tem pessoas que ela expressa 5. uau. Tem pessoa que consegue expressar 5 linguagens. Então, assim, essa é fácil de entender que tá Uhum. sendo amado. Porque Ah, qualquer uma qualquer coisa uma, pra ela onde tá atirar, bom, vai né? acertar. É. Pastor, eu vou falar pro senhor que se eu for ler todas aqui, eu vou falar que eu tenho as 5. Pois, então, é uma pessoa mais sadia, porque É. qualquer coisa que o marido fizer pra ela, É. ela sente. Só que tem pessoas que são específicas. Uhum. E aí ela se sente com vários complexos, começa a se tornar um casamento pesado, porque o marido tá amando, a esposa tá amando, mas do jeito deles, Uhum. e aí eles não conversam, eles não dialogam. Ela acha que ele não ama, porque ele tá Uhum. amando, ele tá Uhum. tentando. Uhum. Né, quando ele tá no sofá lá, às vezes é ato de serviço, ele tá no sofá lá e a linguagem dele é tempo de qualidade. Ele tá esperando que ela venha Uhum. e ela esperando que ele vá. Vai lá. Entende? Uhum. Aí, mas você só fica parado. Uhum. Aí ela fala, mas você também só fica trabalhando, limpando casa. Limpa quando eu não tô. Aí vira aquela discussão. Isso. E ele só esperando que ela venha e deita, ela Ah. só esperando que ele levante e ajude. Meu Entende? Deus. Coisa simples, É. coisa simples. E um conselho, devolvo pro senhor, pra pastora, para fazer as conclusões daí de encerramento. Uhum. Um conselho que nós descobrimos isso da pior forma, né? Conversas difíceis nós só
podemos ter em dias de paz. Tá. Conversas difíceis nós devemos ter em dias de paz. Uhum. Os casais querem conversar quando eles estão irados. Eles querem dialogar quando eles estão bravos um com o outro. Passou uma semana sem conversar, agora vamos conversar, discutir relacionamento. Esquece. Vai Dá dar, ruim. como Dá. diz lá no Paraná, vai dar Foge. com os burros nas águas. É. Entende? A mulher, quando fala que era uma DR, Não, foge. Está nervoso, foge. Então, assim, quando que você tem as conversas? No momento assim, ó, tá tudo relax, tá tudo bom. Uhum, Aí você senta um com o outro e fala Uhum. assim, ó, vamos despontar algo aqui? uhum. E detalhe, grito não é conversa. Diálogo também monólogo não é conversa. O que é conversar? É versar com. Uhum, Então, é eu falar e saber Olha. que você vai falar. Uhum. uhum. E eu tenho que estar disposto a ouvir tudo que você vai dizer. Uhum. Entende? Mesmo Então, que doa. Mesmo que doa. doa. Justamente. Isso é conversar, Uhum. né? E grito não é conversa. Perguntaram para um rabino assim, ó, por que os casais gritam? E ele respondeu, eles gritam um com o outro porque o coração deles já estão distantes entre si. Então eles estão Meu tão Deus. longe que Não precisam se ouvem. gritar, Ah, Uhum. né? Olha para os casais apaixonados, eles conversam no olhar. Eles conversam Uhum. cochichando. Em uma mesa, eles cochicham, conversando, e as pessoas... Sei que a palavra é feia, É. mas eles cochicham Aham. entre eles, o casal do lado não consegue ouvir, Uhum. Ele né? tá muito próximo. Porque eles estão próximos, estão É igual um apaixonados. casal, né? Muito tempo de casamento, nem briga mais, só olha um pro Só outro, olha. assim, ó, tem que ir embora. Uhum. Né? Né? Eles- Ó, Tem, deixa eu tem. deixa eu ir que olhar. a mulher Só um olhar. passou do Exato. tempo já. Tem que Então, ir. porque eles estão próximos mesmo. Uhum. Agora, quando as pessoas iniciam uma conversa, aí não ouve o que o outro tem para dizer, não pensa, não reflete, aí aquela conversa se torna uma discussão. Uhum. Também é descartável. Não leva isso, a né? nada. Não leva a É. nada. Então, conversas difíceis tenham em tempos de paz. Em tempo que o casamento tá bom, aí vocês sentam, pontua, fale tudo que você tem que falar. As pessoas não rejeitam o que nós falamos. As pessoas rejeitam as caras que nós falamos e a entonação da nossa voz. Então, eu posso falar tudo pro senhor. O senhor vai me ouvir. Mas se eu querer já te agredir, te impor a minha cara, vai fazer o senhor Uhum. rejeitar de Uhum. cara aquilo que eu Uhum. É falar. verdade. Então conversem, dialoguem nos tempos de paz. Porque senão o casamento acaba, né, caminhando para um abismo E uma sem dica fim. também para as mulheres aqui, muito interessante. Para os homens também. Eu sei a hora certa que eu tenho que falar com o meu marido. Uhum. Tem uma hora, pastora, que se eu pedir o céu, ele vai lá e busca pra mim. Aham. Tá? Aham. Mas eu sei essa hora. Eu também. Entendeu? Então, mulher, homem, Seja sábia. Seja sábia. Examine. Mulher tola, ela Examine ela o destrói. momento. É, isso e a mesmo. sábia, ela edifica. Então, É. seja sábio. Tem o momento certo, não é Uhum. na hora da ira. Viu que o marido tá irado? Sai de perto. Deixa passar a ira. Uhum. Depois você volta, conversa. Fala, ó, não gostei disso, não gostei daquilo. Uhum. Agora você tentar falar, na realidade, no momento certo, às vezes eu falo alguma coisa pra ele, tá bom, pode ser, Uhum. vamos fazer. Às vezes ele vai no shopping que ele não gosta, mas é porque eu pedi na hora certa. Uhum. Se eu Às pedir vezes no eu vou horário e que ele tá fico no carro. cansado, Às vezes eu vou e fico no carro Aham, mesmo, lá só aham. esperando ela. Eu falo Porque com ela isso. só quer o período do caminho de casa ao shopping. Aham. né? companhia. Lá no shopping ela entra, ela Não, se porque às diverte vezes lá. nós não tem um final de semana, né? Nosso final de Uhum. semana é sempre muito cheio, muito atarefado. Aí eu falo, me leva em tal lugar, pô, um pouquinho da melhor motorista. Só que nesse meio caminho a gente vai conversando, dando risada, às vezes conta uma piada boba, dá Uhum. risada, tem muita Uhum. graça. Surge um jantar que não estava previsto. Vamos jantar em tal lugar hoje. É. Então, assim, é esse Olha aí. momento. Glória a E Deus. essas Não é? coisas acabam que te tira da rotina. Maravilha, que benção. Tá bem? Então é como diz, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. É. né? Exatamente. Então, e alguns sofrem por não dar crédito, não dar ouvido aos conhecimentos que já têm. Uhum. Né? Então, com certeza, mais um conhecimento aqui. Nós estamos, então, acabando essa aula aqui. Essa Amém. aula, É uma aula, uma lição para todos é uma nós. lição que vamos aprender Aprendemos sempre, todos os né? dias. Nós temos que ser, de fato, eternos aprendizes. Em todo tempo temos que aprender, tá bom? Então, Amém. pastor, muito obrigado, tá bom? Por esse tempo Que precioso. tempo de de qualidade longe, de mesa tá bom? mesmo. ó. É verdade. Pastora Realmente, também, realmente. fomos também Que realmente honra. abençoados, tá bom? Estamos aí, ó, considerações As finais. considerações. Muito obrigada, pastora Evne. Muito bem. Que Ai, isso? que isso? Pastor Leandro, Uma que honra. pastora. Que o Senhor continue Honra. abençoando o matrimônio de vocês, Amém. Amém. fazendo de vocês esses servos com excelência, Amém. abençoando vocês aonde o Senhor colocou vocês para abençoar outras vidas também com esse
com esse aprendizado, com essa bagagem que vocês já têm. Amém. Né? Louvamos a Deus e que vocês continuem sendo instrumentos ali em Paris. E para nós é um prazer muito grande conhecer mais uma família que vai morar no céu Amém, junto pastor. conosco. Tá bom? Amamos vocês já. Fazem recíproco. parte da Também. Resplandecendo. Faz anos que nos Amém. conhecemos. É recíproco. verdade, né? E que o nome do Senhor seja glorificado em tudo, né, amor? Foi uma Amém. bênção, uma honra. Amém. A honra Amém? é nossa. Obrigado por esse espaço de poder Amém. compartilhar um pouquinho. De fato, né? Quem seria nós para compartilhar 28 anos, né? Meu Deus. Mas sempre aprendemos. Exatamente. Nunca É. ninguém, assim... Existe algo na psicologia que diz que todas as pessoas têm pelo menos 5 coisas para ensinar para alguém, né? Então, aprendemos, ouvimos, trocamos conhecimento, trocamos aprendizado. Tudo isso para a edificação de um reino que é o reino de Cristo, a Amém. qual a minha família, a família de vocês fazem parte. Eu tenho certeza que se as pessoas que vão assistir fizerem, né, atenção aos pequenos detalhes, elas vão aliviar o casamento de grandes tornados. Amém, eu creio. Deus Glória a abençoe, Deus. né, amor? Amém. Amém, gente. Obrigado. Obrigado nós. Ficamos por Amém. aqui, né, amor? Glória a Deus. Então, você, né, que ficou até aqui, Amém. Deus abençoe a sua vida, tá bom? A sua casa. E então, com certeza, compartilhe essa mensagem, com certeza vai abençoar pessoas, assim como você foi abençoado, assim como nós fomos abençoados aqui. Curte aí, comenta também. Se inscreve no canal. E não se esqueça que nós vamos deixar o link aqui embaixo aqui para você fazer a prova, Isso. para ver se você foi aprovado, tá bom? Amém, para você conhecer qual é a sua Tá bom? linguagem. Isso mesmo. Maravilha. Exatamente. Glória a Amém. Deus, tá bom? Deus Deus abençoe. abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Beijinhos. Fui. Adi.